Hoje nós vamos trabalhar o nosso último tema sobre missões. Nós já falamos sobre a disponibilidade, a disposição que precisamos ter em servir, já falamos sobre a compaixão que nós temos que ter pelo perdido, nós já falamos da responsabilidade que cada um de nós tem com a igreja local em sustentar a igreja local, sustentar as atividades, sustentar o nosso pastor, enfim, nós já falamos sobre isso. Eu acredito que isso já ficou bem claro na mente de todos vocês da sua responsabilidade. Senão a gente pode começar de novo, falar da responsabilidade de cada um, se for preciso. Mas eu acredito que ficou bem claro sobre isso. Hoje a gente vai levar para outro aspecto. Nós falamos hoje de manhã sobre o projeto em Iperó, e a gente vai levar ele como Samaria, as cidades vizinhas. A nossa Jerusalém é o nosso bairro, onde a gente vai alcançar almas para Cristo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre missões, um pouco sobre promessa de fé, literalmente sobre o tempo lá fora. Você sabe o que eu pude perceber nesses 6 meses lá em Curitiba, servindo com os missionários, tendo a oportunidade de conversar com os pastores? Foi unânime. Eu acho que eu devo ter falado com mais ou menos uns 20 missionários nesses 6 meses, justamente perguntando quais foram as maiores dificuldades, as maiores lutas, aonde eles tiveram mais problema. É unânime o fato de você ouvir que o primeiro problema do missionário é o financeiro. É unânime. Não teve nenhum desses 20 missionários que eu conversei que não falou que passou no início do seu ministério por um problema financeiro. Eu não sei vocês, mas problema financeiro é algo que tira um pouco o sono. A gente às vezes vai ficar um pouco preocupado. Mas você sabe o que me conforta em tudo isso? Que eles falam que o problema financeiro é o primeiro, mas também é o primeiro que Deus supre e mostra a sua mão. Os outros desafios vêm em seguida, não vão ser poucos, mas eles vão estar aí. A minha pergunta, a pergunta que eu me fiz quando eu ouvi essa dificuldade, eu me perguntei, será que eu vou ser a exceção? Será que eu vou ser a única exceção dos 20 missionários que não passou por problema financeiro no início do seu ministério? Será que eu vou ter que experimentar desse cálice? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, não tem como, são 20 missionários falando que passaram pela mesma dificuldade, então provavelmente todos passam e é normal, e a gente já está começando a passar e sentir o peso, a responsabilidade, mas Deus tem sido glorificado com isso. E a resposta deles, quando eles falaram que Deus provê, tem sido verdade. A gente tem visto Deus agindo em todo momento com a gente lá. A gente tem visto que às vezes, quando começa a faltar aquela esperança, que você começa a olhar e fala assim, uau, não vai dar. O meu sustento, o que eu tenho feito, não tem rendido como eu imaginava que ia render. A minha programação não tem ido conforme o meu plano. E aí, o que eu faço agora? Deus está lá. O problema é a gente ter fé e confiar, mas é necessário. Se eu perguntasse, quem aqui já passou por problemas financeiros, eu tenho certeza que todos levantariam a mão, falariam que já passou por um tipo de problema financeiro. É algo que é real, principalmente na vida do brasileiro, que não sabe poupar. Nós não sabemos poupar, a gente não sabe administrar o nosso dinheiro. Mas cada um reage ao problema financeiro de uma forma diferente. Tem pessoas que vai ter mais facilidade, outras não vão ter, outras vão perder o sono, outras vão comer mais, outras vão comer menos. Tem eu que vou continuar comendo normal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as reações são diferentes. Ontem nós falamos sobre servir na Jerusalém, e a gente falou sobre as 3 frentes principais das missões. Primeira frente? Oração. Segunda frente? Obrigado. Ir. E a terceira frente? Contribuir. Eu acredito que as 3 frentes ficou bem claro na mente de todo mundo, amém? Amém? Vamos começar, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos à nossa conferência missionária. Vamos começar, não precisa, vamos dar sequência. No final da mensagem de ontem, mesmo que um pouco fraco o amém de vocês serem fiéis na sua igreja local, na sua Jerusalém, servindo com seus dízimos e ofertas, eu vi aquele amém fraquinho de vocês. Esse amém significa que você concordou e você vai apoiar a sua igreja, você vai apoiar esse campo missionário, tendo em mente que os missionários estão indo embora e essa igreja precisa caminhar sozinha. Amém? Agora ficou melhor. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de missões. A primeira parte é feita na igreja local, a segunda parte é feita no campo missionário. E é importante a gente entender que essa igreja também é responsável por ir lá fora, ir para o campo missionário. Começando na Jerusalém,
Samaria, Judéia e os confins da terra. Então, a primeira frente foi ontem, a segunda é hoje. Eu espero que vocês tenham em mente a sua responsabilidade como uma igreja missionária, né? Nós queremos ter missionários no quadro de missões e nós queremos ter outros trabalhos iniciando. É uma bênção, como o pastor Ben falou, o pastor Alexandre da Fé, iniciando esse projeto ali em Jorge Wetterer, praticamente na mesma época. Então, Iperó vai ganhar 2 igrejas batistas na mesma época. Isso é uma bênção. Imagina quantas almas podem ser alcançadas, né, através desse trabalho. Mas é um trabalho, precisa do apoio. E se você abrir o site hoje de qualquer agência missionária, você vai ver que eles têm inúmeros pastores, eles têm inúmeros missionários espalhados no mundo inteiro. Em tudo quanto é canto desse mundo a gente tem missionário. Mas o que a gente não entende é, será que aquele missionário precisa de ajuda? Será que aquele missionário está com sustento completo? Será que aquele missionário, ele tem para prover para a sua família? Aquele missionário, a gente vai sempre olhar para nós, né? Eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas contas, mas e aquele que largou tudo? Será que ele está em dia? E às vezes a gente não tem essa compaixão de olhar para essa pessoa. A gente não tem essa compaixão de olhar para o campo missionário. Eu já ouvi, muitas vezes, pessoas colocaram o missionário não tem dificuldade, porque ele tem sustento das igrejas. Isso não é fato. Eu tenho um amigo que trabalha no Santander, recebe salário do Santander e passa por dificuldade. Porque não tem nada a ver. Só porque ele tem igrejas que sustentam ele não passa por dificuldade. Então, a gente precisa entender essa responsabilidade. O que eu quero falar com vocês hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre oferta de fé. Hoje a mensagem vai ser um pouco mais prática do que nos outros dias, porque eu preciso que vocês entendam, assim como eu, o que é promessa de fé. Eu era meio lerdo quando eu me converti, eu não entendia o que era promessa de fé. Eu achava que você prometia que você ia dar um dinheiro para o missionário, se ele tivesse fé, ele receberia. Mas eu descobri que não é bem assim que funciona, então a gente tem que entender um pouquinho mais como é a promessa de fé. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou explicar para vocês rapidinho como que é. Essa ajuda, né, essa promessa que é feita, ela está além das ofertas que você faz na sua igreja local. Essa oferta de fé, ela está além do seu dízimo que você faz na sua igreja local. O que você está fazendo aqui agora? Você vai orar, falar com Deus, você e sua família, você sozinho, se você é jovem, vai ver com Deus, conversando com Ele, que valor você quer ajudar o campo missionário, nessa promessa de fé. Que valor você vai se comprometer mensalmente em ajudar esse ministério. E você vai preencher, tem um papelzinho aqui, depois eu vou falar um pouquinho, vou fazendo uma bonitinha aqui. Um papelzinho, uma cédula como essa, não tem que colocar nem nome, você vai colocar esse valor para que a igreja tenha um valor estipulado de como vai ser essa promessa de fé, e todo mês você vai se comprometer a dar esse valor. Esse valor não vai no seu envelope de dízimo, esse valor não vai solto na cestinha, vai ter um envelope específico para o valor que você se comprometer com Deus de dar. E esse valor, vocês como igreja vão sentar e vão decidir aonde vai ser destinado. Então, é tudo muito cristalino, é tudo muito limpo, vocês vão saber para onde está sendo destinado esse valor. Abram comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Nada melhor do que falar de promessa de fé com um missionário, né? O apóstolo Paulo, falando sobre as ofertas. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4. O versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Vamos orar. Pai amado, nós somos muito gratos por mais uma vez falar com o Senhor
Somos gratos por esse último dia que nós temos das conferências missionárias também, com esse tema da promessa de fé. Somos gratos, ó Pai, pelas pessoas que se dispuseram a estar aqui essa noite, ouvindo da sua palavra, participando como igreja, ó Pai, dessa conferência, apoiando também, ó Pai. Somos gratos pela vida de cada um que tem dedicado suas vidas a ser servos, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja com essa mensagem, que seja feita da sua vontade, que seja feita conforme o Espírito Santo guiar, ó Pai, e que seja feita a sua obra, ó Pai. Que tudo que for falado aqui hoje renda graças e glórias a Ti, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. É interessante que quando a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre essas ofertas, aqui ele não está falando de dízimo, aqui ele não está falando das ofertas mensais, ele está falando de algo extra, algo que a igreja se propôs a fazer. E é interessante que o apóstolo Paulo está mostrando aqui a generosidade daquele povo, a generosidade com os pobres de Israel que passavam fome. Eles estavam sendo supridos pela igreja. A igreja local se reuniu e decidiu ajudar. Eles fizeram, e é como o apóstolo Paulo mesmo fala, mesmo que no meio de tanta tribulação, eles decidiram fazer aquilo, eles decidiram ajudar. Atualmente, eu acredito que aqui nessa igreja, não tenha pessoas que estejam passando fome, não tenha a mesma realidade que o apóstolo Paulo tinha ali naquela época, mas a gente tem pessoas que passam por dificuldade, a gente tem pessoas que precisam do suporte, a gente tem pessoas que às vezes estão desempregadas, pessoas que não têm como sustentar a sua família. Seria nesse momento que, como igreja local, você ajudaria os seus irmãos em Cristo. Nós somos uma comunidade, a gente decidiu seguir a mesma igreja justamente para poder um apoiar o outro, e apoiar um ao outro significa suprir as necessidades quando isso acontece. Nós temos também os missionários, né? Nós temos o pastor Lúcio, nós temos o pastor Weber, nós temos o pastor Mário Botão. São quantos missionários da nossa cidade que saíram daqui e hoje estão no campo missionário, trabalhando em tempo integral, servindo com suas famílias, que também passam por dificuldades, também passam por problemas e precisam do apoio dessa igreja. Eu estou indo na lista daqui a pouquinho já também, então daqui a pouco vai ter mais eu também, para vocês saberem que pode, né? Já sabe do que eu estou falando, né? De novo, orando, indo e contribuindo. Você precisa entender essas coisas. A promessa de fé é um mandamento? Não, não é um mandamento. A promessa de fé é feita com amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ainda versículos 8 e 9, diz assim: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. É para dar com amor, não é para ser feito com dor, com pena, com dó. A promessa de fé é algo que você se compromete a fazer porque você entende a importância de missões, você entende a importância do missionário no campo missionário. Versículo 9 ele fala: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha, o maior exemplo que a gente tem de missão aqui é o Senhor Jesus. Ele deixou a sua glória para vir como um homem. Ele fez isso por amor. A missão, ela é pautada no amor. Você ir é pautado no amor. Você orar é pautado no amor. Você contribuir é pautado no amor. Tudo isso é feito por amor, não é um mandamento. Você não é obrigado a fazer. Se você quiser pegar essa cédula e falar assim: não vou fazer, não quero, isso é entre você e Deus. A promessa de fé é algo que tem que ser feito com amor. Como eu falei ontem, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa do seu coração. Ele precisa não, Ele quer, né? Porque Ele não precisa do seu coração também, Ele quer o seu coração. Ele quer que você seja fiel, seja um servo dEle, que você entenda o seu papel dentro da sua obra. Nós falamos ontem que se você tem dúvidas sobre a diferença de dízimos, ofertas, fala com o pastor, ele está disposto a trabalhar com você, te explicar certinho como funciona. Eu falei também que essa igreja, todo dízimos e ofertas que é feito para essa igreja, é para vocês. Tudo que é trabalhado aqui dentro é gasto com vocês mesmo, nas atividades da própria igreja. E o apóstolo Paulo, ele também vai dizer no capítulo 9, versículo 1, a seguinte coisa: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. É desnecessário, aquela igreja já sabia o que era para fazer, nem precisava falar, eles já sabiam o que era para fazer. Olha o que ele fala no versículo 2: porque bem reconheço a vossa presteza
na qual me glorifico junto aos macedônios, dizendo que a Acácia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Eles estavam preparados com um ano de antecedência para receber os santos. Eles estavam preparados para fazer a obra. Eles estavam preparados para servir. Por isso que a promessa de fé, a gente vai sempre colocar como um planejamento de um ano. Então nós iniciaremos a promessa de fé, inicia no mês de fevereiro ou no mês de março, pastor? Fevereiro. Então iniciando já nesse mês, até fevereiro do ano que vem, por um ano você vai se comprometer com esse valor. Mas de novo, não era uma obrigação, era uma atitude. Eles se propuseram a servir dessa forma. Não foi nem o apóstolo Paulo que instruiu a eles a fazer daquela forma. Eles decidiram fazer daquela forma. Então, a gente precisa entender que esse é uma decisão da igreja. Aquele povo decidiu ajudar. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, versículo 14: porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentre a nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além de vossas fronteiras. Eu acho incrível isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que o propósito disso é anunciar o evangelho além das fronteiras, além da nossa Jerusalém. Então esse valor tem que ser utilizado em missões. Esse valor tem que ser revertido para almas alcançadas. Nós entendemos que a melhor forma atualmente de alcançar formas através do evangelismo é através da igreja local. Por isso que nós plantaremos igreja. Por isso que a gente vai plantar uma igreja na cidade de Iperó, gente. Eu falei tanto Iperó de manhã, minha esposa falou que eu falei umas 50 vezes a palavra Iperó, que é para ficar gravado na mente de vocês, Iperó. Aí vocês falam assim, que missionário que eu vou ajudar? De Iperó, né? Ficou bem gravadinho na cabeça. O que eu preciso entender é justamente isso, além das nossas fronteiras. Se a nossa Jerusalém, ela já está coberta, como foi falado ontem, agora é a hora da gente se preocupar com as fronteiras, lá fora. O Evangelho já chegou até cada um de vocês. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje já ouviu o Evangelho pelo menos uma vez. Eu não sei se vocês fizeram uma decisão a Cristo, mas ouvir o Evangelho, entender a realidade do Evangelho, já chegou até vocês. E eu não sei como chegou até vocês, se foi através do missionário, se foi através do pastor local, se foi através do pai e da mãe, mas de qualquer forma você pode ter certeza que teve alguém que se dispôs a ir até alguém da sua roda de relacionamento para falar de Cristo para você. E hoje nós temos lá fora inúmeras pessoas que também precisam ouvir o Evangelho, pessoas que se dispõem a servir. Então, a proposta que a gente vai fazer aqui é que a promessa de fé, ela vai ser feita para Deus. Não vai ser feita para o seu pastor, não vai ser feita para o missionário, não vai ser feita para a igreja. É um acordo entre você e Deus. Você vai falar assim, eu não sei se eu vou ter um emprego amanhã. Eu não sei se eu vou ter um trabalho amanhã para poder ser fiel. Por isso que é fé. Mas eu vou me prometer que eu vou dar um valor, o valor que você quiser, todos os meses. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe das dificuldades, mas você está confiando que Deus vai te ajudar. Por isso que é uma decisão feita de fé. O livro de Hebreus, capítulo 13, como foi lido no começo, se vocês puderem ir lá comigo, ele vai dizer assim, Hebreus 13, 2. Quem achou pode ler para mim. Obviamente, essa mensagem de hoje tem a ver com promessa de fé. E eu gosto desse livro de Hebreus porque ele vai falar que você não deve negligenciar a hospitalidade. Todos os anos, a partir de agora, essa igreja vai se reunir para falar sobre promessa de fé. Inicia nesse fevereiro, e fevereiro do ano que vem vocês vão estar se reunindo mais uma vez para poder ver qual foi o efeito de um ano dessa promessa de fé. Vocês vão renovar a promessa de fé.
Vocês vão atualizar o valor conforme Deus colocar proposto dentro do seu coração. E vocês vão escolher um quadro de missionários que vai ser apoiado pela promessa de fé. Essa união que é feita é justamente para reforçar o campo missionário. E como eu venho falando desde ontem, a gente vai trabalhar nas 3 frentes: orando, indo e contribuindo. Se você só contribui, mas você esquece de orar e de fazer a sua parte, não valeu de nada. Se você contribui, e você ora, mas você não faz a sua parte de falar do Evangelho, também não adianta, você não entendeu o que é missões. Se você vai, mas você não ora, você está confiando nas suas próprias forças. Então você precisa entender que você precisa orar, você precisa se mexer e você precisa contribuir. É uma necessidade. E essa terceira frente, apoiando a obra missionária, envolve os recursos financeiros. É até constrangedor a gente falar disso, que a gente parece que é uma igreja que prega prosperidade quando a gente fala disso. Mas a gente tem que ser realista, a obra missionária precisa do apoio da igreja. Não tem como se fazer missões esperando que o maná vai cair do céu. O maná já caiu, isso era lá atrás, hoje não é assim mais. Deus usa pessoas, Deus quer usar cada um de vocês. E os missionários, eles precisam ser sustentados, seja pela igreja local, seja por irmãos em Cristo, seja por familiares, como Deus aprouver de usar. E Ele vai trabalhar. Existem mais de um tipo de missionário. O apóstolo Paulo era um armador de tendas. Ele recebia contribuições da igreja, mas ele também tinha um trabalho secular. É uma possibilidade. O pastor Mário é um armador de tendas. O pastor Mário hoje está no campo missionário e ele tem um trabalho secular para apoiar o ministério dele. Enquanto ele trabalha secularmente, ele tem o trabalho missionário que ele executa muito bem. Deus vai sustentar o obreiro, a gente sabe disso. Deus tem sustentado, mas Ele precisa de pessoas. É através de pessoas que Ele vai fazer isso. E nesse texto que a gente acabou de ler, de Hebreus capítulo 13, a gente vai ver sobre a hospitalidade. O texto ele vai falar que você não deve negligenciar. Negligenciar significa se esquecer, significa não se preocupar. Então, não deixe de se preocupar. Você precisa se preocupar. Você precisa lembrar. Lembrar do quê? Da hospitalidade. A palavra hospitalidade significa literalmente amor aos estrangeiros. A gente precisa entender qual o contexto da carta de Hebreus aqui. Nós estamos falando da igreja sendo perseguida e o autor dessa carta ele está encorajando eles a ficarem firmes. Tanto que lá no capítulo 10, versículo 25, versículo conhecido, a gente tem um versículo que não é para eles deixarem de se reunir, eles deixarem de congregar por medo da retaliação. Porque muito maior é o Deus que eles servem do que o medo que eles têm. E aqui ele está falando, não deixa de acolher o estrangeiro. Não se esqueça do estrangeiro. Às vezes, no meio da noite, esses estrangeiros iriam bater na porta deles, pedindo ajuda. E o autor dessa carta está dizendo, não deixa de ajudar. Não deixa de ajudar. Mas só que você consegue imaginar a situação? Aquela pessoa no meio da noite batendo na porta, pedindo ajuda. Ele podia ser realmente um estrangeiro que precisava de ajuda, mas ele também podia ser um espião. Como que eles iam ajudar aquela pessoa? Por isso que o texto diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Eu não sei quem é anjo, eu não consigo falar, fulano de tal é um anjo. Eu pareço um anjo, eu sei, mas eu não sou. Como que eu vou conseguir entender o que é um anjo? Não vou. Por isso você tem que praticar a hospitalidade. Seria maravilhoso se a gente conseguisse ver o lado espiritual das coisas da forma como ela realmente é. Mas não dá. Por isso que é fé. Por isso que a gente vai fazer através da fé. Sem saber, eles recolheram anjos, eles acolheram anjos, ajudaram os anjos. Se um anjo batesse na sua porta hoje e pedisse para te ajudar, como você ia saber que ele é um anjo? Não dá. Mas vai da sua fé, como você vai fazer. Por isso que quando a gente é generoso e a gente tem um coração bom, dificilmente a gente negligencia a hospitalidade. A hospitalidade está totalmente relacionada com generosidade. Se você não é generoso, você não vai ser hospitaleiro. Não tem como. Por isso que ele vai falar sobre a generosidade. É uma postura
generosa, é você repartir o que você tem, é o seu querer abençoar alguém com o que Deus tem te dado, é você querer não só reter para você, mas compartilhar com outras pessoas, é você entender que você pode repartir, que você pode ofertar. Isso acontece porque o seu coração é bom. E quando a gente fala de igreja, a gente sabe o desafio que é plantar uma igreja. Eu falo que a gente sabe porque a nossa igreja está terminando o processo de plantação de igreja. Quantas lutas essa igreja local já passou? Quantas dificuldades nós vimos os missionários passando durante a plantação dessa igreja? Eu não sei na prática ainda como que é. Eu vou descobrir e eu falo para vocês depois como que é. Eu vou ser bem sincero às vezes que eu vim aqui para falar para vocês. Ó, é assim, tá? Tem aquela carne de pescoço lá que é difícil, né? Você que é o crente desse jeito, ó, presta atenção que você é uma pedra de tropeço na vida do fulano. Então, eu não sei como que é ainda, mas a gente sabe que é um desafio. A gente sabe que é uma luta. O que é cuidar de uma igreja? O que é pegar na mãozinha do membro e falar, vem por aqui, meu querido, esse é o melhor caminho, vamos lá, eu vou te ensinar, eu quero que você faça o certo, toma a decisão certa. E a pessoa continua indo pelo lugar errado, apanhando às vezes, o pastor apanha dos membros, os meus pastores que o digam, quanto já apanharam de mim. Não literalmente, gente. Mas qual é o desafio de defender uma igreja? De estar à frente da igreja? Apoiar é necessário. Se eu pratico o bem, eu posso ajudar um missionário, doando, orando e indo. Por que eu não faria? O que me impede de fazer? O que me impede de não negligenciar a palavra de Deus? A generosidade, ela tem um custo, mas você tem que estar preparado para arcar com esse custo, porque é um privilégio ajudar. Eu me sinto bem ajudando, eu quero continuar assim. Às vezes a gente precisa entender que a sensatez faz parte desse processo. Não é assim, não, a palavra tocou no meu coração, eu vou realmente ajudar, eu vou prometer que eu vou dar R$500 por mês durante um ano. Para, não seja hipócrita. Não é isso que a palavra está falando. Ela fala sobre sensatez. Você tem que ajudar conforme as suas forças. Nós falamos hoje que é ajudar segundo o seu modo de vida, mas seja sensato. Você vai pegar o papelzinho, você vai colocar um valor. Seja sensato, conforme a sua força. Você vai colocar o valor que você se propõe com Deus. Pensa, calcula. Né? Promessa de fé tem sido falado há 2 semanas já para vocês. Então vocês têm que serem sensatos. E a gente precisa entender que é um processo de fé. E até que o Hebreus fala que sem fé, impossível agradar a Deus. Então o que eu quero destacar para vocês hoje, para a gente encerrar? Você vai decidir um valor sobre missões. Eu quero que você tenha 3 instrumentos: generosidade, sensatez e confiança de que Deus vai suprir todas as suas necessidades. De novo, generosidade, sensatez e confiança. Sem esses 3 passos, a oferta de fé vai quebrar no 2º mês. Não vai funcionar, não vai ser útil e você vai abandonar. Então seja generoso, seja sensato e tenha confiança de que a obra é de Deus. O que você tem foi Deus que te deu. E se você tem um coração generoso, você vai querer repartir. E lembre-se que não devemos negligenciar a hospitalidade, pois alguns praticando, sem o saber, acolheram anjos. Com esse valor, estou sendo generoso? Com esse valor, estou sendo sensato? Com esse valor, estou confiando em Deus? São essas 3 perguntas que você deve fazer quando você for preencher esse valor. Lembrando, irmãos, que a obra é de Deus. Não é o Tiago, não é o pastor Benjamin, não é o pastor Shawn, é Deus. Sempre foi e sempre vai ser. Mas os instrumentos que eles usam, como foi falado nesses dias, somos nós. Então a gente precisa estar preparado para servir. Amém?